Foi. Fala galera, tranquilão? Como é que vocês estão? É isso, voltei. Hoje vamos dar início ao nosso conteúdo para V3, beleza? Vamos lá. Jogar aqui para o nosso slide. Show de bola. Pronto, vamos lá. Gente, a gente vai falar do capítulo 12 hoje, tá? Tem um acento aqui aleatório, depois eu tiro isso. A gente vai falar basicamente das regiões Norte e Centro-Oeste, tá? Vamos lá então ver a região Norte de início. Quem compõe a região Norte? Basicamente Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Pará, Roraima e Tocantins. E aqui no canto, ó, tem esse mapa irado do livro de vocês, mostrando certinho, né, esses estados e as suas localizações e o quantitativo de pessoas, ou seja, a população absoluta de cada um desses estados, beleza? Ali na região norte nós temos mais ou menos 3.852.000 quilômetros quadrados, tá? O que significa mais ou menos 50% de todo o território brasileiro. E a região norte é a maior de todas as 5 regiões geográficas brasileiras. Tá? Que 5 regiões geográficas são essas? Região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Tá? A maior de todas é a região norte. Falar um pouco do clima. Lá nós temos a predominância do clima equatorial e do clima tropical semiúmido. Tá? De antemão já adianto para vocês, nos dois chove pra caramba e é quente pra caramba. A variação que vai existir vai ser em ter mais ou menos chuva, mas de qualquer forma vai ser quente e vai ser úmido, beleza? Vamos lá. Clima equatorial, o que define o clima equatorial? Bom, nós temos temperaturas elevadas, ou seja, quente pra caramba durante todo o ano. Nessa região é muito quente. Professor, por que ele é tão quente? Dentre tantos motivos, o principal é que a região norte ela é muito próxima da linha do Equador. E como já vimos várias vezes, quanto menor é a sua latitude, ou seja, quanto mais próximo à linha do Equador, mais perpendicularmente você recebe os raios solares. Ou seja, se essa região é tão próxima da linha do Equador, ela recebe mais raios solares, logo é mais quente. Beleza? E obviamente, se é mais quente, vai ter mais evaporação, vai ter uma maior umidade, vai ter um maior desenvolvimento de espécies vegetais, Amazônia basicamente, tá? Mas o foco mesmo é nessa latitude mais baixa, criando esse clima tão quente o ano inteiro, beleza? Quente e úmido. No clima equatorial nós temos pequenas amplitudes térmicas. Professor, o que é uma amplitude térmica? Já falamos sobre isso também. Amplitude térmica é a diferença entre as maiores temperaturas e as menores temperaturas. Regiões mais distantes do litoral costumam ter amplitudes térmicas muito maiores, por estarem mais distantes do mar. Porém, como a região norte é a região da Amazônia, né, que tem uma umidade gigantesca, umidade essa que vai influenciar inclusive não só o Brasil inteiro, como o mundo inteiro, por mais que essa região esteja afastada do mar, ela continua sendo extremamente úmida, tá? Quente e úmida. Então, como ela tem essa umidade tão grande por conta da mata da Amazônia, né, ela tem uma amplitude térmica muito pequena. Ou seja, a diferença entre as maiores e as menores temperaturas é muito pequena, tá? Porque tem a água ali que é o maior regulador térmico. Sacaram? É isso. Por conta da floresta. Show? Vamos continuar. Há elevados índices pluviométricos durante todo o ano. Lá na região norte é comum falar, não, a gente se encontra depois da chuva das 5, da chuva das 3, dependendo de qual porção ali do norte que você tiver. Beleza?
Ou seja, a galera marca de se encontrar no relógio considerando a chuva. Por quê? Todo ano chove, toda hora chove, e o pessoal já cronometrou quando vai começar a chover. Professor, por que chove tanto? Muita radiação solar, muita evaporação, e nessa região nós temos a maior floresta do planeta. A maior floresta equatorial do mundo inteiro, que é a Amazônia. Muita evapotranspiração, muita formação de massas de ar, muita chuva. Tá bom, gente? É isso. Há uma ausência total de estação fria. Num clima equatorial não vai ter uma estação fria. Vai ter uma estação que chove menos, que até falam que é a seca, que não é seca, tá? Só chove menos. Mas não vai ter um momento frio, uma estação fria. Isso não existe no clima equatorial. O clima equatorial é quente e úmido o ano inteiro. E aí a gente vai falar agora um pouquinho dessas ramificações que existem dentro do clima equatorial. A primeira delas é o clima equatorial superúmido. E aqui eu coloquei escrito bonitinho, né, em quais porções da região norte que esse clima equatorial superúmido acontece, mas vocês não precisam ter em mente não, tá? Eu tenho que gravar aqui na região noroeste do estado do Amazonas, que por sinal é onde é formada a maior massa de ar do mundo, que é a MEC, Massa Equatorial Continental. Vocês não precisam gravar isso, tá? Porque o clima equatorial superúmido acontece na porção oriental, na ilha de Marajó. Não, né? Tá aqui só para vocês saberem onde que ele acontece, tá bom? Como o próprio nome já diz, é úmido pra caramba, tá? Também temos o clima equatorial com uma pequena estação seca. Como eu já disse, ela é seca, porém ela não é seca como na Caatinga nordestina ou como no Cerrado do Centro-Oeste brasileiro. Ela chove menos, mas chove, tá? É um pouco menos úmida do que o restante, beleza? E esse clima equatorial com a pequena estação seca pega a maior parte da região norte, tá bom? É isso. Então vai ser seco porque vai chover menos, mas não significa que dá para comparar ali com a Caatinga ou com o Cerrado ali do Centro-Oeste brasileiro, tá? Vamos continuar. Temos também o clima tropical semiúmido, tem que usar o mouse, senão me perco. Temos o clima tropical semiúmido também marcando ali o clima da região norte. E ele acontece em duas pequenas áreas da região norte. Mais uma vez, porção oriental de Roraima e extremo noroeste do Amazonas até o noroeste do Pará. Professor, eu preciso saber isso? Não, gente, óbvio que não. Vocês só precisam saber que o clima tropical semiúmido ele existe na região norte, mas ele existe numa pequeníssima parte, né? Existe em duas pequenas áreas apenas da região norte, tá? A predominância mesmo é do clima equatorial, beleza? O clima tropical semiúmido ele possui duas estações bem definidas, que é uma estação seca e uma estação chuvosa. Mais uma vez, a seca não é a seca da Caatinga. Chove menos, tá? É um pouco menos úmido, mas não é seco como na Caatinga nordestina. E temos uma estação chuvosa que aí é chuva toda hora, tá bom? É isso, basicamente essas são as diferenças entre o clima equatorial e as suas ramificações e o clima tropical semiúmido. Beleza? Vamos continuar. Vamos tratar um pouquinho da vegetação ali da região norte. Gente, é a Amazônia, que a gente também pode chamar de floresta equatorial amazônica. Essa floresta tem dois nomes diferentes, tá? Que a gente pode, que se vocês virem por aí, também é a Amazônia, que é floresta pluvial, tá? Uma floresta com a característica de ter muita umidade, que se enquadra, né, nessas características da Amazônia, e também Ileia. É um outro nome que podemos dar também para essa floresta, para esse tipo de vegetação, beleza? Mas a Amazônia é uma floresta equatorial amazônica, esse é o nome dela. Show?
Por que equatorial? Porque está perto da linha do Equador, porque o clima dela é o clima equatorial. O clima predominante é o clima equatorial, tá? Vamos ver um pouquinho de características sobre essa vegetação. Primeira característica, há uma elevada biodiversidade. E aí, quando falamos que uma floresta tem muita biodiversidade, dizemos que ela é heterogênea. O que é uma floresta heterogênea? É uma floresta com várias espécies vegetais. Tem várias árvores. Aquela árvore não vai ser igual à árvore do lado, muito pelo contrário. Na Amazônia, é extremamente comum você ter uma árvore de um tipo aqui e do lado ter uma árvore totalmente diferente. É uma floresta extremamente heterogênea, diversa, extremamente rica. Por isso que ela é tão vista, né? Tanto pela indústria farmacêutica, pela indústria... esqueci o nome. Indústria que produz produtos de beleza, me fugiu o nome. Indústria cosmética, se não me falha a memória. Enfim, não só para essas duas indústrias, como para tantas outras, porque várias árvores podem ser utilizadas na construção civil, por exemplo, e em tantos outros ramos industriais. Beleza? Então, é uma floresta extremamente heterogênea, diversa, tem uma pluralidade gigantesca de espécies, uma biodiversidade extremamente vasta. Tudo bem? Continuar aqui. São árvores de porte bastante elevado. São árvores gigantescas. Não tem árvorezinha pequena. É só árvore grande pra caramba. Então a marca da Amazônia é justamente essa. Inclusive, o relevo da Amazônia, ele varia, né? Basicamente em planícies, depressões e planaltos. A gente vai ver isso com mais calma daqui a pouco. Mas quando você olha por cima, é um grande tapetão verde. Por que com relevo tão diversificado, ainda assim você parece que existe um tapetão verde? Porque são espécies muito altas que criam essa ilusão, tá? Temos árvores de tamanhos e idades variadas, existem árvores extremamente novas e existem árvores milenares na Amazônia, tá? Então aqui desde quando o processo de colonização do Brasil começou a se desenvolver. E as árvores que existem ali são árvores latifoliadas e perennifólias. Professor, peraí, não entendi nada que você falou. O que é isso? Você está falando grego? Latifoliada, uma espécie latifoliada, é uma espécie que tem as suas folhas largas, muito largas, tá? Você, quem mora aqui no Quitungo, né, em Brasipina, perto dos Correios tem uma árvore grande. Não chega nem perto de uma árvore da Amazônia, mas se vocês terem uma ideia, vejam as folhas dessa árvore. São folhas largas, que mais uma vez nem chegam perto das folhas da Amazônia, das árvores da Amazônia. Mas ainda assim são largas, para vocês terem uma ideiazinha próxima do que é. Tá? Por que são tão largas? Para que o processo de evapotranspiração, ou seja, para que a transpiração da umidade de dentro dessas árvores consiga sair com facilidade. Então elas são muito largas, são muito grandes, beleza? E perennifólias. O que são árvores perennifólias? São aquelas árvores que possuem as suas folhas como sendo aquelas que nunca caem. Sabe quando a árvore vai ficando, a folha vai ficando amarelada e cai? Isso não acontece nas árvores da Amazônia. Por quê? Porque elas são perennifólias. As folhas caem por um motivo. Normalmente, para poder manter a umidade, né, da árvore dentro dela nos períodos mais secos. Como a Amazônia sempre é úmida, não tem por que a folha cair. Então ela se torna perennifólia. Ela é perene, ela não cai, perennifólia. A folha é larga, ela é latifoliada. Beleza? Continuar. Quantos minutos eu já estou falando aqui? Esqueci de olhar.
Não, 14 ainda, nossa, que susto. Caraca, achei que já estava nos 34. Não, 14 tem tempo ainda, vamos lá. Continuando a falar da Amazônia. Ela é uma floresta fechada e intrincada. É o que a gente chama de uma floresta densa. Por quê? Porque são várias espécies. É uma floresta heterogênea. E essas espécies são assim, ó. Você não consegue chegar na Amazônia com um trator e derrubar uma árvore. Isso não existe. Se você chegar com um trator na Amazônia, ele vai empenar. Porque as espécies são tão conectadas que cria uma espécie de escudo, de barreira. Você não consegue entrar, vou na Amazônia aqui rapidinho, vou entrar e voltar. Isso não existe. Porque a floresta é densa. É difícil de você conseguir penetrar nessa floresta. Esse é um dos motivos pelo qual a Amazônia não foi tão ocupada. Esse é o motivo pelo qual algumas comunidades indígenas, alguns povos indígenas continuam sem serem conhecidos pelo resto da população brasileira, e que bom que continuem assim. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente devasta, né? A gente não, o agronegócio, né? Então, também tem essa questão de se você consegue derrubar uma árvore na Amazônia, você não derruba apenas uma árvore, você derruba 10, 20. Esse é um ponto fundamental que muitas pessoas não levam em consideração. Quando fala-se em desenvolvimento na Amazônia, mas é só uma arvorezinha que a gente está colocando no chão. Não é só uma arvorezinha. A pessoa que fala isso ou é muito ignorante ou é muito mal intencionada, ou os dois ao mesmo tempo. Porque quando você derruba uma árvore, você derruba 10, 20, porque é uma floresta densa, fechada, intrincada. As raízes da Amazônia são assim, ó. A raiz de uma árvore se confunde com a raiz de uma outra árvore. Ela é tão fechada que ela é uma floresta escura. Você tem pouca penetração de raios solares dentro da floresta amazônica. A circulação de ar dentro da floresta não acontece, de tão intrincada que são essas espécies vegetais. Então não existe essa de é só uma arvorezinha. Não! Uma das explicações para a devastação estar acontecendo numa velocidade tão grande é justamente essa. Quando você devasta uma quantidade gigantesca de árvores, você está ali eliminando várias espécies. Você coloca no chão 100 árvores, você não colocou só 100, você colocou 1000. Percebem como que a devastação na Amazônia é extremamente complexa? E é a floresta responsável por jogar umidade no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Se você destrói essa floresta, você destrói a humanidade. Enfim, vamos continuar. A Amazônia pode ser dividida em 3 estratos. O primeiro estrato é o Caeté, também conhecida como mata de terra firme ou como mata de Caeté. Caeté é um termo tupi, tá? Caeté, Caegapó, são termos que vêm da língua tupi, que justamente vão tratar dessas características físicas, né? O Caeté, ele está localizado no relevo mais elevado da Amazônia. Como eu já falei, o relevo amazônico da região norte, né, ele é variado. A vegetação que está nesse relevo, né, mais elevado é o Caeté, mata de terra firme. É uma vegetação que nunca é alcançada pelas cheias dos rios. Nunca são alcançadas essas espécies vegetais pelas cheias. Por quê? Porque elas estão localizadas nas porções de relevo mais elevado. As árvores ali são muito altas. É aí que você vê o tapetão verde, é no Caeté. São as espécies mais altas. E é uma mata fechada. Tá? Mata fechada, isso que eu estava falando até agora com vocês. Intrincada, densa. Quase nenhuma Quase nenhuma penetração de luz solar, como eu já apontei também.
E é ali que nós encontramos as principais espécies extrativas da Amazônia, como a castanheira, o mogno, o guaraná. Tá? É ali no Caeté que o pessoal vai para explorar, para retirar a vegetação. Beleza? Não, e aí quando a gente pensa na exploração na Amazônia, ela não fica só no Caeté não, tá? Ela vai para a Mata de Várzea, vai até para o Caigapó, porque o agronegócio não tem limite, ele quer destruir tudo para colocar soja e para colocar boi. No Brasil, existe mais boi do que gente. A população brasileira tem 212 milhões de pessoas, já tem 213, 214 milhões de bois. É isso, né? Mas vamos continuar, vamos falar sobre essa devastação com calma. Mata de Várzea. Como que é essa Mata de Várzea? Ela está localizada entre o Caeté e o Caigapó. Vamos falar do Caigapó daqui a pouco, tá? Mas no meio desses dois estratos da Amazônia, você tem a Mata de Várzea. Ali na Mata de Várzea, nós temos algumas inundações periódicas, ou seja, ela não fica o ano inteiro alagada. Ela fica alagada em alguns períodos específicos do ano. Basicamente, quando nós temos as cheias dos rios. Ou seja, quando nós temos uma maior quantidade de chuvas, esses rios alagam, esses rios transbordam. E aí, quando tem esse transbordamento, existe? Não sei. Quando os rios transbordam, aí nós temos esse extrato da Amazônia sendo alagado. Passou o período de cheias, esse período, essa Mata de Várzea deixa de ficar alagada, beleza? Então, o Caeté nunca é alagado, a Mata de Várzea só é alagada periodicamente, em alguns períodos muito singulares do ano, que quando ocorrem as cheias dos rios, quando os rios transbordam. E agora nós temos o Caigapó. Caigapó, que também é um termo tupi, né, que basicamente é esse extrato, essa porção da floresta que está localizada nas regiões mais baixas das planícies amazônicas. Ou seja, planícies já são baixas. O Caigapó está nas porções mais baixas das planícies. Tá? Então é a mata que está localizada ali nas porções mais baixas da Amazônia. É o extrato que está permanentemente alagado, ou seja, está alagado o ano inteiro alagado. Ali nós temos árvores baixas, com um porte muito pequenininho, por conta justamente de estarem o ano inteiro alagadas. Temos diversos cipós e palmeiras, enfim. Também é uma mata muito intrincada, né? É muito comum você ver as raízes saindo da água para conseguirem alcançar o oxigênio, tá? E essas raízes ficam também intrincadas umas com as outras. E aí alguns exemplos que nós temos de espécies do Caigapó são a piaçava e a vitória régia do folclore brasileiro tão conhecida. A vitória régia é uma espécie vegetal típica do Caigapó, beleza? Aqui, né, temos também os cerrados, os campos e os mangues que vão completar a estrutura de vegetação da região norte. Então percebam, nós temos como predominante a floresta equatorial amazônica, mas também temos nessa região tão rica os cerrados, os campos e os mangues. Claro que esses três existem numa quantidade menor, porém existem. Inclusive, eu sempre comento sobre isso, né? A Amazônia ela é tão rica, ela é tão vasta, que existem algumas espécies vegetais ali dentro que a gente não sabe por que existem. Elas só estão lá. A gente olha e fala, como que essa árvore está aqui há tanto tempo? E a gente não sabe explicar, ela só está lá. Então nós temos nichos ali de algumas espécies vegetais que não deveriam estar ali, mas estão, a gente não sabe por quê. Né? Como também temos pequenas porções de cerrado, de campos e de mangues. Beleza? Aqui eu
coloquei, né, aonde mais especificamente os cerrados, os campos e os mangues se encontram, mas é só para complementar, tá? Vocês não precisam gravar onde é que cada um deles está, não, tá? Só precisa ter em mente que existe essa vastidão, beleza? E aqui, ó, esse desenho eu achei sensacional, porque acompanha comigo. Esse tracejado, ele marca o nível normal do rio, ou seja, o nível em que a água do rio está diariamente, todo dia. Agora, isso aqui, ó, vai marcar a cheia, ou seja, é o nível normal mais um tantinho. Percebam que aqui, ó a mata de Caraigapó, ela está inundada aqui, ó. Sacaram? Ela durante as cheias, como é que fica? Aqui, ó, a mata de várzea, percebam que ela só fica inundada quando a água está acima desse tracejado, ou seja, durante o período de cheias, como nós já conversamos. E aqui, ó, quem é esse aqui? É a mata de Caetê, ou a mata de terra firme, ou só Caetê, beleza? Que está justamente nas porções mais altas da Amazônia. Show? Continuar falando sobre o relevo, mas já temos 26 minutos. Vou parar aqui e já volto.